Irmãos, obrigado muito por terem vindo todos aqui. Agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Eu gostaria de, falar principalmente que muitos dos irmãos não estão acostumados a ver tantos jovens aqui na frente. Eu espero realmente que se torne um hábito da igreja, porque é uma coisa nova para todos, mas também é uma forma de adorarmos o nosso Deus com todo o nosso coração e realmente vir aqui na frente para adorar a Ele e dizer que o nome dEle é grande e maravilhoso. É uma forma completamente diferente de adorá-lo e magnificá-lo. Então, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, aqueles que se sentirem à vontade, para que nós possamos fazer uma leitura bíblica, que vai ser projetada. Então, os irmãos podem acompanhar para ser todos em uníssono. Em seguida, ouviu o Senhor dizer: quem eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém. Nós vamos cantar um cântico agora, em louvor ao nosso Deus mais uma vez. E eu espero que a igreja cante com felicidade, porque é somente para Ele o nosso louvor. Senhor, engrandecei-o comigo, e todos unidos exaltemos seu nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Se entregou, rude cruz suportou, mas ele venceu a morte, e nada pôde o deter de resgatar o meu ser. Ele mudou a minha sorte, pra sempre o louvarei cantando. Pra sempre o louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus, ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus. Oh, oh, oh.
Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão. Traz esperança ao que crê, tudo conhece, tudo vê. Do mundo Ele é a salvação. Para sempre o louvarei cantando. Para sempre o louvarei dançando. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus. Ao Rei toda a glória, toda a glória. Bendirei Jesus, sim, eu bendirei Jesus. Ao Rei toda a glória, toda a glória. Oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, oh, 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 oh. Bendirei Jesus, para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei louvor. Para sempre lhe darei louvor. Vamos então agora ler uma passagem bíblica. Vamos ler Mateus 4, de 18 a 22. Também vai ser projetada. Eu vou ler e se me pudessem acompanhar, agradecia. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamando Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Agora chegamos ao momento de dízimos e ofertas. Só para relembrar que as ofertas fora dos envelopes vão para as missões, visto que estamos no mês das missões. E queremos chamar os nossos irmãos Everton e Mariana para a recolha das ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar um louvor.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos agora orar pelas ofertas e os dízimos. Pai, te agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado por estarmos aqui, Pai. E obrigado pelas ofertas e dízimos que foram levantados, Pai. Que tudo seja usado para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se o cego te pode ver, e o surdo te pode ouvir, que te
Queríamos então agora pedir para se sentarem. Vamos ouvir a palavra, mas antes disso queria pedir a um membro da congregação que sentisse esse desejo que pudesse orar. Engrandecer o teu nome, porque tu és grande, Pai, porque tu és único, porque tu és o Deus e Senhor, Pai, porque és o Deus do universo. Nós louvamos o teu nome, Pai, nós louvamos pela tua misericórdia, pela tua justiça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque estamos juntos, Pai, na tua presença e sentimos, Senhor, bem perto de nós e queremos, Senhor, que aceites o nosso louvor. Pedimos que ele te seja agradável, Pai, que tu possas realmente ser honrado e glorificado, Pai, com a nossa presença aqui, Pai. Que tu possas estar a trabalhar nos nossos corações, Pai. Que tu possas, Senhor, agir nas nossas vidas, Pai. Que tu possas limpar tudo aquilo que não interessa, Pai, que nos afasta de ti e que nos possas realmente encher da tua presença, para que em cada momento da vida nós possamos louvar e glorificar o teu nome. Ser engrandecido. Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para celebrar e louvar o nosso Senhor Deus. E deixem-me dizer que é muito bom ver-vos servir no Ministério do Grupo Louvor, ver como Deus vos tem usado e capacitado e tem levantado novos servos para que também possam servir na área do louvor, que é tão importante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje que nós destacamos missões, este mês que nós destacamos missões, cabe-me encerrar o mês de novembro com um texto que penso que é conhecido pela grande maioria de nós. Mas antes de mais, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para os nossos lados e pudéssemos ver quantas cadeiras vazias nós temos. Se calhar aqui, no piso de baixo, digamos assim, há poucas, mas ainda há algumas. Ali na galeria nós conseguimos ver mais e algo que eu gostava que pudéssemos pensar esta manhã realmente é que viver em missão é sentir que em cada cadeira vazia pode estar uma pessoa que está lá fora e ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Cada lugar vazio que nós estamos aqui pode ser ocupado por uma nova vida que venha também louvar, venha também bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu convidava que juntos pudéssemos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Mateus, capítulo 28, e vamos estar a olhar para os versículos 16 até ao versículo 20. Mateus 28, do versículo 16 até ao versículo 20. E diz-nos assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Vamos orar. Senhor Deus, é bom nós podermos estar na Tua presença, é bom nós podermos olhar para a Tua palavra, meditar nela e retirar dela aquilo que Tu desejas, Pai, para a vida de cada um de nós, para a vida da Tua Igreja, Senhor Deus. E obrigado por estas Tuas palavras, tão assertivas e tão incisivas para cada um de nós, Senhor Deus.
E nesta hora, Pai, nós queremos colocar-nos diante de Ti, submissos, Pai, à Tua voz, e que Tu possas quebrantar todas as barreiras que estejam no nosso coração, que Tu possas estar a trabalhar no nosso interior, no nosso íntimo, Pai, para que nós possamos ser cada vez mais despertos por Ti, Senhor Deus. Dá-nos, Pai, da Tua visão, dá-nos sabedoria do alto, Pai, para que nós sempre possamos compreender a Tua palavra, as Tuas Escrituras da melhor maneira, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor. Fica connosco neste tempo e é no nome do Senhor Jesus que eu faço esta oração. Então, este texto, conhecido pela grande maioria de nós, é bastante prático, bastante incisivo e este é daqueles textos que, se eu não dissesse mais nada, o texto já tinha falado tudo. E aquilo que, no mês em que nós falamos sobre missões, aquilo que eu gostava que nós pudéssemos perceber é que no dia-a-dia, quando nós caminhamos, nós estamos sempre a ser observados. Durante a semana, cada um de nós tem diferentes rotinas. Cada um de nós ou está na escola, ou está nos nossos trabalhos, ou está já reformado e contacta com os vizinhos, com as mercearias dos bairros, com os cafés do bairro, da circunvizinhança onde vive. E se algo que nós devíamos ter sempre a certeza é que assim que nós assumimos que somos cristãos, nós sempre estamos a ser observados por aqueles que nos rodeiam. E isto é bastante taxativo e é bastante sério, porque a partir do momento que nós cometemos alguma gafe, podem ter a certeza que as outras pessoas vão olhar para nós e podem não dizer, mas vão começar logo a tirar algumas conclusões. Então, aquilo que eu gostava esta manhã é que nós, olhando para este texto, nós pudéssemos perceber que conforme nós vamos indo, conforme nós vamos contactando com as pessoas lá fora, conforme nós vamos fazendo missão, que realmente nós pudéssemos perceber que nós levamos uma mensagem na boca, e essa mensagem é que Jesus Cristo é o Salvador. E assim, olhando para Mateus 28, versículos 16 e 17, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E creio que a maioria de nós conhece o Evangelho de Mateus. E Mateus 28 é o auge de todo o Evangelho. Mateus 28 fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ao longo de todo o capítulo nós vamos ver alguns acontecimentos que foram acontecendo quando Jesus Cristo havia ressuscitado. E se os irmãos olharem para as vossas Bíblias, Mateus 28, nós vemos no versículo 7 e no versículo 10 dois ides. Um é o anjo e o outro é o próprio Senhor Jesus Cristo que fala lá àquelas senhoras. E a mensagem era ide, vão para a Galileia, ide anunciar aos discípulos que eu vou à frente deles para a Galileia. E conforme o versículo 16 diz, os 11 discípulos iam para a Galileia. E este versículo fala-nos acerca de um Jesus que é ressurreto. E a primeira mensagem que eu gostava de transmitir esta manhã é que nós devíamos ter a convicção clara de quem Jesus realmente é, porque só assim nós podemos viver um verdadeiro Evangelho. E porquê? Se nós repararmos neste versículo, após a morte de Jesus, os discípulos ficaram destroçados. Se nós olharmos para os relatos de Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, nós vemos que os discípulos ficaram fechados, com medo dos judeus, ficaram sem rumo, ficaram perdidos. Então, conforme Lucas nos relata, quando Jesus ressuscita, quase que eles entram numa espécie de delírio. Era um acontecimento único, um acontecimento marcante. Algo que não era expectável acontecer. E Mateus é muito claro nisso, porque Mateus quer afirmar que Jesus é o Rei, o Messias prometido dos judeus lá desde o Antigo Testamento. Então, isto era uma verdade bastante séria. E era uma loucura completa. E se nós olharmos para os discípulos, vemos que quando Jesus morre, eles ficam completamente desolados, ficam sem rumo, ficam sem caminho a seguir. E vemos que, ainda assim, Mateus 28 diz-nos que eles iam adiante para a Galileia. Agora, eu gostava que os irmãos pudessem ter a certeza de que Jesus Cristo já havia predito isto. Quando ele fala com Pedro e o avisa que ele havia de negar e fala com os seus discípulos, lá em Mateus 26, 31 e 32, nessa noite, Jesus já havia dito a Pedro que ele ia diante deles para a Galileia. Então, não havia... Os discípulos
estavam em choque, mas não precisavam de estar completamente em choque, porque eles já haviam ouvido estas palavras pelo Senhor Jesus Cristo. E algo que também nós devíamos ter a certeza é que, olhando para o Evangelho de Marcos e para o Evangelho de Lucas, este não foi o único momento em que os discípulos estiveram com o Senhor Jesus. É certo que quando Jesus estão lá na Galileia, a ouvir as palavras, é o auge deste momento de Cristo glorificado, de Cristo ressuscitado. Mas se nós virmos, quando os discípulos estavam reunidos, o Senhor Jesus foi ter com eles, e também há um outro evento que podemos encontrar no Evangelho de Lucas, que quando eles iam pescar, estavam a voltar às suas vidas, Jesus Cristo estava lá à beira-mar e chama-os, e alguns discípulos vão ter com eles. Então, os discípulos, quando vão para a Galileia, eles já tinham estado anteriormente, algures, pelo menos 2 vezes, com os discípulos. E outra coisa que eu gostava que desde já que estivéssemos bem conscientes é que, embora sejam os 11 discípulos a ir para a Galileia, Paulo, em 1 Coríntios, diz-nos que Jesus foi visto lá por mais de 500 irmãos de uma só vez. Okay? Então, não é uma mensagem centrada nos 11 discípulos. Estavam lá mais de 500 pessoas. Todos iam com uma motivação para ver o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para isto, quando nós temos a plena convicção de que Cristo ressuscitou, quando temos a plena convicção de que Jesus está a ir, nós também devíamos ir e segui-lo. E esta é a primeira convicção que nós temos quando queremos viver uma verdadeira missão. Se nós não tivermos plena consciência do Evangelho, da Boa Nova, de que Cristo veio ao mundo para se sacrificar, para que, através da sua morte, nós pudéssemos ter acesso à salvação eterna, então nós não vamos conseguir viver plenamente o Evangelho e muito menos vamos ter a convicção de falar aos outros que Jesus é o Senhor. E quando eu tenho esta convicção, então eu posso dizer, sim, eu estou pronto. Eu estou pronto a seguir. Agora, vejam, os discípulos estavam meio duvidosos. Lucas é mais preciso neste relato e quando nós, na altura da Páscoa, falamos da morte do Senhor Jesus Cristo, como é que os irmãos se sentem? Não sei se os irmãos alguma vez já sentiram falta do Senhor Jesus Cristo como os discípulos sentiram, porque nós hoje sabemos que Jesus ressuscitou. Mas os discípulos na altura tiveram 3 dias em que completamente estavam sem Jesus e sem esperança. E é este sentimento que eu queria passar também. As pessoas que estão lá fora não têm a esperança que nós temos. As pessoas que estão lá fora não sabem que há uma esperança num Cristo ressuscitado, num Cristo glorificado, um Cristo que veio para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Tal como os discípulos durante estes 3 dias são as pessoas que estão lá fora. Pessoas que não conhecem, pessoas que não têm esperança, pessoas que estão sem rumo, pessoas que vivem para o momento, para o prazer do dia-a-dia e não com o foco na eternidade. Então, olhando para o versículo 16 e 17, nós podemos ver que os discípulos foram para o monte que Jesus lhes havia dito. Vemos que Jesus obedeceram e indo sabiam que Jesus ia lá estar. E agora é interessante que eles não sabiam aquilo que ia acontecer. Sabiam que Jesus ia para lá, mas não sabiam o que é que Jesus ia falar. Certo? Jesus ia lá estar. E havia algo que Jesus queria transmitir. Então, o versículo 17 diz-nos que alguns o viram e outros o adoraram. O cristão devia ser quase como quando nós pomos a nossa mão numa máquina com eletricidade. Dá choque, dá saída, dá flecha. Então, quando nós estamos perante o Senhor Jesus Cristo, a nossa reação imediata devia ser o adorar. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer, mas sabiam que Jesus estava lá. Certamente o sentimento que estava com eles era alegria, alguma ansiedade. Eles já te haviam visto o Senhor Jesus Cristo, estavam entusiasmados, queremos voltar a estar com eles. Maria Madalena, Maria, já tinham dito, vão para a Galileia porque Ele vai lá estar. E eles agora iam lá estar, Jesus tinha algo para lhes dizer. E quando nós encontramos eles lá, eles veem, o que é que eles fazem? Eles o adoram. E isto é algo tremendo que cada cristão também devia ter presente no seu coração. Sempre que nós vemos o Senhor Jesus Cristo, a nossa reação imediata deve ser o adorar. Maria e Maria Madalena, olhando para o versículo, capítulo 28, também o fizeram. Outros tantos o fizeram. Vemos que os próprios discípulos, quando iam para Emaús, quando a mente lhes abriu,
O que é que eles fizeram? Adoraram o Senhor Jesus Cristo e correram de volta outra vez para Jerusalém para contar aos outros discípulos o que havia acontecido. Então, a fé dos discípulos levou-os a ir e a fé que Jesus Cristo também os levou a adorar. É certo que alguns discípulos que lá estavam, conforme o texto diz, duvidaram. E é tremendo quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus não nega. Há pessoas que vão acreditar e há outras que vão duvidar. O Evangelho não é tudo bom, o Evangelho é todo bom, mas a Bíblia não nos nega que há pessoas que certamente não vão reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus Cristo como ressuscitado. Mas certamente a maioria dos que lá estavam, quando o viram, e os 11 discípulos estavam lá, quando o viram, eles o adoraram. E eu gostava que agora nós pudéssemos olhar para Mateus 28, 18. A primeira parte, Jesus aproximando-se, falou-lhes. Então, os discípulos vão para a Galileia e chegando lá, o adoram. E quando o adoram, Jesus tem uma mensagem para eles. Nós não sabemos para onde vamos, ou podemos não saber para onde vamos. Podemos não saber qual é o caminho para que Jesus nos está a enviar. Mas sabemos que quando Jesus Cristo nos diz para os discípulos irem para a Galileia, é porque Ele tem algo para nos dizer. Então, no versículo 18a diz, Jesus aproximando fala-se. Então eu não sei quantos de nós aqui sabemos realmente para onde estamos a ir. Não sei se nós sabemos qual é o nosso real propósito de vida, para onde nós queremos caminhar e para onde temos caminhado, se é realmente a vontade de Deus que nós estejamos nesse caminho. Mas a verdade é que se nós estivermos no caminho que Deus quer que nós estejamos, Ele sempre tem algo para nos dizer. E isto ia acontecer aqui na Galileia. Eles aproximando-se, Jesus aproximou-se e Jesus ia falar. E quando Jesus quer falar, nós todos devemos estar atentos ao que vai acontecer. Então, Mateus 28, 18, tem uma expressão tremenda. Toda a autoridade me foi dada. É o início das palavras do Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada. E sabem, quando nós partimos para a missão, quer nós vamos mesmo, ou quer seja nas nossas vidas, quer individualmente e quer como igreja, tudo aquilo que nós fazemos que fuja da autoridade do Senhor Jesus Cristo vai falhar. Por vezes nós temos muitos propósitos, muitos planos, e equacionamos muitas estratégias, equacionamos muitas coisas para fazer na nossa vida, na nossa igreja, mas às vezes esquecemos do fundamental. É colocarmos debaixo da submissão e da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E é tremendo porque para nós nos colocarmos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de ser proativos. De forma natural, nós vamos cair fora da autoridade do Senhor Jesus Cristo. De forma natural, nós vamos cair em pecado. De forma natural, nós vamos desviar-nos do caminho que o Senhor Jesus Cristo quer para nós. E o Senhor Jesus Cristo diz-nos aqui, toda a autoridade me foi dada. Esta autoridade do Senhor Jesus Cristo não foi Ele mesmo que a deu, mas foi o Deus, o Pai, que lhe a deu. E isto é tremendo, porque nós vemos Jesus completamente passivo em relação a Deus, mas também vemos Deus completamente ativo no Senhor Jesus Cristo. E esta união perfeita que faz com que a autoridade que Jesus tenha não venha dele, mas venha do Pai que se entregou nele. E quando nós vemos toda a autoridade me foi dada, nós devemos estar conscientes que nós devemos estar colocados debaixo dela. E muitas vezes como igreja, e a igreja começa em cada um de nós não estamos prontos. Lucas diz-nos, conta lá uma passagem em Lucas capítulo 6, Senhor, Senhor, porque me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando. E esta é uma dura realidade, porque muitas vezes nós queremos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas não queremos ser discipulados por Ele. Muitas vezes nós queremos estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas não queremos estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo para fazer aquilo que Ele quer. Muitas vezes nós queremos a nossa vontade e não queremos fazer a vontade que o Senhor Jesus Cristo quer. E se isto acontece, reparem que tudo começa com a oração. E se nós não orarmos ao Senhor, certamente nós não vamos estar conscientes e submissos debaixo da sua autoridade. E nenhuma igreja pode estar debaixo da oração da autoridade do Senhor Jesus Cristo se não o buscar de todo o espírito, de toda a força, de toda a alma, de todo o coração. E por isso o culto de oração é tão importante. E por isso é tão importante a igreja ter uma visão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo.
E nós todos, acima de tudo, devemos estar conscientes que isto é algo muito sério. Porque estar debaixo da autoridade de alguém implica que o eu fique de lado. E quando o eu fico de lado, significa que todos os meus sonhos, projetos, ambições, equações que eu tenha para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos, os meus planos, para eu próprio, para aqueles que nos rodeiam, nada disso interessa. Simplesmente interessa colocar-nos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, será que realmente nós estamos prontos para estarmos debaixo da autoridade que é o Senhor Jesus Cristo? E o texto é bastante claro ao longo de Mateus 28. A premissa base é a autoridade de Jesus. Esta autoridade é indiscutível. Nós podemos discutir muita coisa, mas a autoridade que foi dada a Jesus é indiscutível. A autoridade foi-lhe dada. Ele tem a autoridade. Então, se a premissa base é a autoridade de Jesus, a consequência é um portanto. É um por conseguinte, é um assim. Então, se ele é autoridade, ele pode falar e ele pode ordenar. Se ele é autoridade, então nós devemos sempre estar prontos a obedecer às autoridades e nós devemos sempre respeitar esta autoridade que é o Senhor Jesus Cristo. E nós chegamos então ao auge. Mateus 28, 19 e 20. E eu gostava que os irmãos tivessem consciência que há imperativos que nós, como crentes, não devíamos fugir. Não podemos fugir. E os imperativos são muito claros. Mateus 28, 19, há um ide e há um fazei discípulos. Há um ide que é um indo, mas é um ide. E há um fazei discípulos. Então eu gostava que ao longo desta manhã, enquanto nós meditamos nestes dois imperativos que nós não podemos negar, pudéssemos olhar também para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a base, Ele é o padrão. Então, assim como Jesus Cristo, nós também. Então, a ordem é seguir o exemplo de Jesus enquanto homem aqui na terra. Jesus veio para servir, Jesus fazia discípulos, Jesus ia de cidade em cidade pregando a boa nova da salvação. Jesus procurava ter encontros intencionais. Então, irmãos, quando nós não soubermos o que fazer, quando nós não soubermos como viver o Evangelho, olhemos para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, olhemos para o padrão. Jesus Cristo procurava ter encontros intencionais. Mulher samaritana, creio que a maioria de nós era-lhe necessário passar por Samaria. Porquê? Porque estava lá uma senhora. Vemos que Jesus pregava de cidade em cidade, vemos que Jesus fazia discípulos e, sobretudo, Jesus veio para servir. E um dos exemplos clássicos é quando Jesus vai lavar os pés aos seus discípulos. Jesus, obviamente, não estava a dizer que nós temos de lavar os pés, mas estava claramente a dizer que nós tínhamos de servir ao nosso próximo, devíamos estar a servir aos outros. E se nós fizermos isto, se nós seguirmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas nós vamos estar a viver missão. E se nós estivermos a viver missão, nós vamos estar a olhar sempre e sempre para o Senhor Jesus Cristo. A outra ordem é seguir o exemplo de Jesus, mas na compaixão que Ele tinha pelos perdidos. É impossível fazer missão se nós não tivermos consciência de que as pessoas que estão a passar ali fora não têm o Senhor Jesus Cristo. Não têm esta esperança que nós temos. A consciência que nós temos das pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo determina a forma como eu vou falar aos outros. Muitas vezes, e cada vez mais, acho eu, nós estamos demasiado à vontade com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo e quase que deixamos de falar com eles e pronto, nada acontece. Não temos aquela urgência, aquela necessidade de falar. E deixem-me dar-vos um exemplo muito claro e algo que tem mexido extremamente comigo. Na Fundação, nós, infelizmente, apanhámos lá o Covid. E, infelizmente, este ano, nunca vi tantas pessoas a morrer. Pelas minhas contas, acho que já vão em 16 pessoas. E é tramado, é muito complicado passar o Evangelho a pessoas que, a determinada altura da vida, começam a ter demência. E a maioria das pessoas com quem nós contactamos ainda têm cabeça, ainda estão lúcidas, ainda conseguem compreender, ainda têm saúde para viver e experimentar a boa nova da salvação. Mas a maioria das pessoas que já faleceram lá no lar, algumas já não falavam, outras já não conseguiam ouvir, outras não tinham cabeça necessária para entender, se calhar, o Evangelho. E é tremendo que elas, sem falarem,
ensinam mais elas a mim do que eu a elas. Mas, de forma natural, como é que nós vamos pregar o Evangelho a elas? Então, aquilo que eu gostava que os irmãos pudessem sentir, e a Igreja pudesse sentir, é que realmente, se nós não tivéssemos esta urgência, esta necessidade, esta compaixão pelos perdidos, nós vemos que Jesus chorou. Nós vemos em Mateus 9, versículos 36 e 37, vendo ele as multidões, que compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu para os discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor Jesus Cristo tinha compaixão das multidões. As multidões que não tinham o pastor. Nós temos o pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Nós quase que nem nos apercebemos, mas a verdade é que nós continuamos de precisar a pregar este Senhor Jesus Cristo. E a outra ordem que nós devíamos estar conscientes, olhando para o Senhor Jesus Cristo e ao fazer discípulos, indo pela nossa vida e no ir na nossa jornada, é que o Senhor Jesus Cristo não fazia acepção de pessoas. O texto é muito claro: ide a todas as nações. Podemos olhar para todas as nações como todas as etnias ou todas as raças, mas o propósito é o mesmo. Muitas vezes nós vemos a pessoa A, B ou C e cortamos logo, levantamos logo barreiras e dizemos, nem ousamos às vezes dizer que temos um Cristo, que somos cristãos, e nem testemunhamos a essa pessoa porque ela é dura, ela é cruel, ela é má, ou porque por motivo A, B ou C já a odiamos, ou então porque já fez alguma maldade. Lembremos-nos que o Senhor Jesus Cristo não fazia acepção de pessoas. E aqui ele estava mesmo a dizer isso, em todas as nações. Em Atos 1:8 ele também vai dizer, ir primeiro a Jerusalém, Samaria e toda a Judeia. É para ir a todos e a todo lado. E nós vemos também ao longo do Evangelho histórias que iam acontecendo, como por exemplo Zaqueu, o publicano, que se calhar era odiado tanto pela classe religiosa como a classe do povo. Porque ele certamente roubava às pessoas. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo vai dizer? Zaqueu, desce depressa, eu quero ir à tua casa. Jesus procurava as pessoas mais odiadas, às vezes, procurava as pessoas que as outras população muitas vezes não queria. Porque quando na história de Zaqueu, lembram-se o que aconteceu. Quando Jesus o convidou para entrar em sua casa, o que é que a classe religiosa e mesmo o povo começou a fazer? Começou a murmurar. E muitas vezes nós próprios já temos alguns estigmas, alguns padrões, alguns paradigmas de que o Evangelho é só para A, B, C, D e não é para outras pessoas. Mas quando nós temos a consciência de que temos uma porta aberta, qualquer pessoa que entra nesta igreja merece ser acolhida por nós, e nós temos o dever e nós temos a obrigação de falar deste amor do Senhor Jesus Cristo. Então, alguns certamente vão mesmo. Nós estamos no mês de missões e nós temos missionários espalhados à volta do mundo, e eu tenho o privilégio de ter o responsável pela igreja perseguida no Oriente como colega lá no seminário. E é tremendo poder ir ouvindo algumas histórias de como a igreja perseguida lá no Oriente tem sobrevivido e, acima de tudo, tem havido novos crentes. E aquilo que eu queria destacar é que nós não precisamos de ir para a igreja perseguida. Podemos ir, se assim for esse o entendimento que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Mas, acima de tudo, nós precisamos de ir falar do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. A grande comissão é, acima de tudo, um cristianismo integral, não exterior. Nós não podemos, ao domingo, vir aqui dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e de segunda à sexta nem ousarmos sequer marcar diferenças. E para marcar diferenças é necessário pregar, se for necessário, porque muitas vezes as nossas ações demonstram aquilo que o nosso coração está cheio. Então, vamos ter consciência, vamos ter a plena convicção de que realmente nós temos de falar no Senhor Jesus Cristo. E o Mateus 28 prossegue dizendo: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que nós confessamos é um Deus muito particular, é um Deus triuno. Nenhuma igreja, nenhuma religião monoteísta acerta nisto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
não é um batismo simples. E esta é uma convicção que Mateus e o Senhor Jesus Cristo, à época, revoluciona tudo. Porque dizer que, para aqueles judeus que estavam à espera do Messias, que o batismo em nome do Pai, o Filho, que era Ele próprio, e o Espírito Santo, que depois em Atos 1:8 vai descer, isto revoluciona tudo. E o Senhor Jesus Cristo deve também revolucionar por completo a nossa vida. E muitas vezes eu acho que nós, procurarmos tanta intelectualidade, quase que dificultamos as coisas. Mas o batismo é para todo aquele que crê. Então, Jesus Cristo é a salvação e a todo aquele que crê, então aí será batizado. E Paulo escreve isto muito bem lá em Romanos 10, nos versículos de 9 a 13, e ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esta é a mensagem da salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio para redimir os pecados da população do povo, de todos nós, e que, sendo nós pecadores, sujos, imundos, Ele mesmo assim se entregou por nós, mesmo assim serviu e foi obediente ao Pai. E ao terceiro dia ressuscitou. Então nós estamos no caminho certo, e se realmente alguém crê nisto, louvado seja o nome do Senhor Deus. E agora é interessante que outra coisa importante, quando nós vamos em missão, Mateus 28, o versículo 20, a primeira parte diz-nos: ensinando-nos a guardar todas as coisas. Nós só podemos falar daquilo que ouvimos, e nós só podemos falar daquilo que sabemos. Então, tão importante esta mensagem do ensinando, refere que os novos convertidos não devem ser logo abandonados. Nós temos tido alguns batismos e vamos continuar a ter mais pela graça do Senhor Deus. E a Igreja, como um todo, e cada um de nós, deve ter consciência de que a pessoa, quando se converte ao Senhor Deus, é preciso um trabalho contínuo, um trabalho de santificação, um trabalho de aprendizagem. E nenhum crente novo convertido é ser logo abandonado. E, acima de tudo, quando a Bíblia nos diz, quando o Senhor Jesus Cristo nos diz ensinando, devemos estar conscientes de que para ensinar nós precisamos de aprender. E se nós queremos aprender do Senhor Jesus Cristo, nós temos de dedicar tempo ao Senhor Jesus Cristo. E se nós queremos dedicar tempo, nós vamos ter de abdicar das outras coisas. Então, deixem-me também fazer o apelo. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, é importante. O culto devocional é importante. A leitura diária da Bíblia é importante. A oração diária é importante. Porque Deus revela-se e nós vamos aprendendo sobre este Jesus maravilhoso, para que assim nós possamos ensinar aos outros. Quando nós sabemos o caminho, quando nós estamos bem conscientes do caminho, nós podemos pregar. Finalmente, Mateus 28, a segunda parte do versículo 20b, diz-nos que o Senhor Jesus Cristo estará connosco. E isto é uma tremenda conclusão do Evangelho de Mateus. Se vocês virem Mateus 1, 23, diz-nos: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mateus 28, 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Conseguem perceber como Mateus é tão claro? Tudo começa no Senhor Jesus Cristo, na profecia lá de Isaías, prometida muitos anos antes, e termina com a presença do Senhor Jesus Cristo. Este menino que no início de Mateus era apenas um menino prometido que vai crescer, vai fazer o seu ministério, vai chegar ao auge, morrer, vai glorificar, e no final ele diz: eu estarei sempre convosco. E isto é tão importante, Jesus estar connosco, como também estarmos debaixo da sua autoridade. É quase como a ideia, a autoridade do Senhor Jesus Cristo: fazei discípulos, eu estou convosco. Nós não precisamos de temer. Então, Jesus está connosco.
o que é que nos falta? Honestamente, creio que nos falta a mim, ao irmão, falta à sua igreja, colocarmos com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está connosco. Será que nós estamos com o Senhor Jesus Cristo? Jesus esteve comprometido com a sua missão de ir, de fazer discípulos, de pregar. Esteve consciente na sua missão de ser obediente até ao Pai, indo até à morte. E será que nós estamos tão comprometidos como Jesus esteve na missão que Ele tem para cada um de nós e para a sua igreja? Jesus está connosco. Como é que será que eu estou? Quanto a mim, cada vez mais sinto que falar é uma obrigação. Mas não é falar de boca, é viver o Evangelho. E o meu desejo é que, olhando para estes versículos, olhando para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, a igreja possa realmente sentir que a responsabilidade começa em cada um de nós. Às vezes nós dizemos: porque é que a igreja não faz isto, não faz aquilo, porque é que a igreja não está a ir para ali, para ali, para ali. Mas a responsabilidade da igreja, que foi dada por Deus, deixada pelo Senhor Jesus Cristo, começa em cada um de nós. Então, Senhor Jesus Cristo está connosco. Será que eu estou a cumprir o meu papel? Será que eu estou a ir? Será que eu estou a fazer discípulos? Será que eu estou a ensinar? Será que eu estou a estimular outros ao Evangelho? Será que eu estou a ter compaixão pelos perdidos? Será que quando eu vejo uma pessoa na rua, eu sinto que ela precisa de Cristo? Será que eu sinto a urgência de falar ao outro, aos nossos familiares, a quem não conhece, deste Jesus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, que nós agora vamos iniciar o mês de dezembro, tão conhecido pelo Natal? Então que realmente cada um de nós possa ter no seu coração este desejo ardente de viver o Evangelho plenamente e, sobretudo, dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, debaixo da tua vontade, da tua autoridade, da tua submissão, que eu possa sempre falar aos outros.